Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Vamos bater um papo de ovelha para ovelha. Vamos conversar um pouco, vamos se expor à mesa com o Senhor e conversar sobre isso, de ovelha para ovelha. Né? Aqui não é uma líder, aqui não é não é um cargo eclesiástico, aqui não é só uma ovelha. Eu quero conversar de ovelha para ovelha. Talvez pastores não vão se identificar com essa abordagem, talvez líderes não vão se identificar com essa abordagem, mas ovelhas vão se identificar. E é esse a minha oração, tá bom? E para a paz de muitos, eu não tô aqui para poder vamos falar um linguajar bem jovial, né? Tacar o pau em liderança, em pastor, tá? Tô aqui em prol das ovelhas, das ovelhinhas principalmente. Mas eu não tô aqui pra tacar pau em pastor. Eu quero dizer pra vocês que eu tô aqui na casa do meu pai morando 1 ano. Já completou 1 ano. E dentro desse 1 ano, sabe o que mais a gente recebeu aqui? Pastores. Sabe o que eu mais vi sentar nessa mesa, ser servido, conversar? Foi pastores. Não só ovelhas, mas também pastores. Então, não, eu não estou aqui para machucar pastor, para falar mal de pastor, de forma alguma. Até porque eu sei o peso e a responsabilidade, muito mais as maldições, brincadeira, que a gente, é verdade, pode atrair contra uma autoridade, né, instituída por Deus. E o quanto nós precisamos respeitar. Meu foco não é esse. Meu foco é conversar com as ovelhas, tá? E por que, Mica, conversar com as ovelhas? Esses dias a minha tia entrou aqui e eu tava no meu quarto, lá, escrevendo e fazendo minhas coisinhas. E ela entrou lá no meu quarto e ela falou assim... Aí eu convidei ela pra ir na igreja. E ela falou, filha, desde que eu entendo você por gente, você sempre vai pra igreja, né? Você e a sua irmã sempre vão pra igreja. E eu falei, sim, tia, sim. E quando ela saiu, eu pude entender porque eu sempre fui pra igreja. A minha primeira referência de infância foi o pastoreio, tá? E eu não conheci Deus como um pai. Minha primeira experiência com Deus não foi como um pai. A minha primeira experiência com Deus foi como um pastor. Na minha família tinha 2 pastores, eu continuo dizendo que tem 2 pastores, porque aquilo que o Senhor entrega é dado, né? O Senhor não é aquele que dá e depois tira de volta. Não, existe 2 pastores na minha família, ainda que eles não estejam fluindo em ministério, mas eles são pastores. E não tem como eles negarem isso, não tem como eles fugir disso, porque aonde eles parar, eles vão ter uma ovelhinha para cuidar. E eu tive 2 pastores na minha família, e na minha infância eu tive muito presente no pastoreio de um dos meus tios, um dos pastores que são os meus tios, que é o meu tio Carlos. Eu tive uma vivência maior com o pastoreio dele. E essa vivência com o pastoreio dele me fez ter me apontou para Jesus, me apontou para Deus. Então, a minha primeira referência dentro, né, do cristianismo, dentro como criança, por mais a sua mãe te levou para a igreja desde o ventre, ok. Mas quando criança eu tive, o meu primeiro impacto foi como pastor. E eu tive acompanhando de perto o pastoreio, porque nas férias de verão a gente ia para lá quando criança, na casa dele lá na Zona Leste. E eu ficava mais na casa da minha tia, Solange, com meu tio Carlos, com meus primos, Willy e Carla. E eu tive acompanhando o pastoreio deles. E eu via o que eles faziam pelas ovelhas. Eu via como era o pastoreio deles com as ovelhas. Eu via mesa, eu via tempo de comunhão, eu via meus primos evangelizando nas ruas, sentado no chão com as crianças, desenhando. Eu via esse pastoreio muito evidente. E foi ali, né? Quando um jovem dava um trabalho, eles iam onde fosse, conversava com esse jovem, né? Orava, trazia a palavra, cuidava, ia buscar na casa. Gente, eu vi esse pastoreio muito ativo. E a primeira referência de pastoreio
que eu tive foi do meu tio Carlos. Então, eu consigo entender o que é ser ovelha. Foi a primeira coisa. Eu não... a Bíblia, ela nos diz que nós somos... A nossa identidade em Deus, ela carrega muitos nomes, né? Filhos, sacerdotes, príncipes e princesas, mas o que eu mais me identifiquei por conta de uma referência, né? Que marcou minha vida, que marcou a minha história, foi de um pastor. Então, eu tive muita dificuldade de me ver como filha de Deus. Eu tive muita dificuldade de me ver como princesa de Deus. Eu tive muita dificuldade de me ver, mas como ovelha eu não tive dificuldade, né? Então, eu acho que um dos motivos pela qual algumas pessoas não conseguem permanecer na casa de Deus, mesmo nos seus vai e vem, tá? Nas tempestades, não importa as dificuldades, mas eu sei que pessoas conhecem a minha jornada e sabem que eu poderia hoje estar em qualquer outro lugar, mas eu estou na casa de Deus. Porque eu entendi o valor do aprisco, o poder do aprisco, mas eu também entendi quem eu sou em Deus. E eu, além de todas essas nomenclaturas, eu me identifico muito com a questão de ser ovelha. Então, quando você entende, quando você tem uma experiência com Deus, né, dentro da identidade que Deus tem para nós, a gente consegue permanecer, independente do que aconteça, né? E é por isso que aquele louvor, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu vi um tio, pastor, sair da Zona Leste, porque ele não era só pastor do rebanho dele. Ele não era só pastor da igreja dele. Ele não era só pastor da esposa e dos filhos, ele era pastor de quem precisasse dele. Então eu vi esse pastor por muitas vezes sair da Zona Leste e ir até a minha casa com a minha mãe, irmã dele, em depressão profunda. E ele ir lá ter um tempo com ela, fazer louvor na casa dela, orar por ela, derramar vida sobre a vida dela. Sabe, eu vi muita coisa a respeito desse pastoreio. Então, eu sei o que é ser pastoreada. Não porque hoje, com 32 anos, mas porque lá na minha infância, alguém marcou minha vida. Então, eu realmente tenho muitas marcas, gente, muitas feridas. Se eu sentar aqui, a gente vai chorar mesmo. Muitas feridas, muitas marcas, o Senhor está me curando no decorrer do tempo, né? E eu não tô aqui para sangrar, não. Eu tô aqui para mostrar algumas cicatrizes. Eu tô aqui para dizer para vocês, para que vocês possam acessar de mim, não as minhas dores, feridas, sangramentos, mas aquilo que já foi um pouco curado em mim, tá? Então, na minha infância, eu tive alguém que marcou a minha vida como pastor. E eu também pude... hoje, com 32, vou fazer 32 anos esse mês, compreender o que o meu tio, naquela época, ele pastoreou como Jesus. Ele pastoreou como Jesus. Então, vai ter lideranças e pastores que vão nos ferir, porque eles estão pastoreando sem ter Jesus como modelo. E, infelizmente, quando nós vivemos o ministério sem ter Jesus como nosso principal modelo, nós não vamos marcar positivamente pessoas. Nós não vamos... Meu tio falhou muito, tá? Hoje ele não é pastor, hoje ele tem outra realidade de vida, porém, ele jamais, as marcas positivas que ele fez em mim jamais se apagarão. Entendeu? Então, assim, é isso que nós precisamos compreender. Muitas pessoas acabam falhando e machucando muitas almas quando elas param de ter Jesus como modelo. Quando elas não seguem Jesus como modelo de pastoreio. Quando elas querem seguir qualquer coisa, menos Jesus. Quando elas querem ter qualquer líder como referência, menos Jesus, né? Hoje, fazendo um estudo a respeito do verdadeiro pastor, eu pude ver que o meu tio, ele me alcançou.
E através daquilo que ele fez, eu pude ver Deus marcar toda a minha história. E eu me sinto ovelha, né? Eu falo, Jesus vai dizer, né? As minhas ovelhas. Quer dizer que existem ovelhas que não são de Jesus. E para ser ovelhas de Jesus tem ali os seus requisitos, né? Então eu quero dizer nessa introdução para vocês, de ovelha para ovelha. Eu sei que é muito dolorido todas as marcas que a gente teve na igreja, todas as marcas que a gente teve de liderança. Mas será que não houve nenhuma marca, nenhuma referência que marcou positivamente a nossa vida? Será que tudo foi ruim? Será que tudo foi horrível? Né? Será que não teve nada que a gente possa extrair de bom dessa jornada? Porque se a gente ficar só olhando para aquilo que dói, a gente não consegue se levantar. Hoje eu tô aqui porque antes de estar aqui, eu falei, Deus, como eu vou começar? E o Senhor falou, começa do começo. Começa das boas referências da sua infância. Começa a falar daquele tio que foi uma referência para sua vida. Começa a falar do pastoreio dele. E eu quero trazer nesse decorrer do tempo testemunhos de pastores que marcaram minha vida e como isso aconteceu, tá? Então eu espero de coração que no dia de hoje, nesse primeiro vídeo, a gente comece a resgatar na nossa memória o que fizeram de bom por nós, né? Porque se a gente for olhar bem, Deus estava se revelando através de pessoas, através de líderes, através de pastores em nossas vidas. Mas a ferida está gritando, está doendo e a gente não consegue enxergar. Mas que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Amém? E que Ele estanque a ferida. E sabe como isso vai acontecer? Quando a gente parar de olhar para quem nos feriu e passar a olhar para quem esteve ali sempre, sempre cuidando de nós, sempre zelando da nossa vida, sempre derramando algo bom sobre nós. Fiquem com Deus.